nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom. Deus é sempre bom. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez na noite de hoje, no livro de Mateus, capítulo de número 16. O título da nossa mensagem de hoje não é para assustar ninguém, porque está na Bíblia. O título da nossa mensagem de hoje é As Portas do Inferno. Talvez você se assuste com isso, eu particularmente me assusto, mas isso está na Bíblia, mais especificamente nesse versículo que nós temos trabalhado já há 3 semanas, essa é a 4ª semana. Nós iniciamos essa série no intuito de mostrar para nós qual de fato é a nossa identidade enquanto igreja. Quais são as marcas de uma verdadeira igreja? Nós temos visto isso ao longo das últimas quintas-feiras. Hoje é a nossa 4ª quinta-feira. E o versículo que nós temos trabalhado tem sido esse. Nós temos passeado por muitos outros textos da Bíblia, mas o versículo é esse. Mateus 16, 18. Vou ler mais uma vez na noite de hoje. Diz assim: Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou não poderão vencê-la, dependendo da sua tradução. Por isso, irmãos, é importante trabalharmos na noite de hoje esse tema: os perigos implícitos, os perigos que a igreja corre, sempre correu. Antes da gente iniciar a nossa exposição na noite de hoje, eu queria abrir um pequeno parêntese. Hoje é dia 31 de outubro. Algumas pessoas celebram Halloween. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, embora muitas escolas tenham adotado, isso é uma cultura norte-americana. Mas dia 31 de outubro também, para muitas pessoas, é a celebração da Reforma Protestante, pois foi nesse dia que um monge que estava pastoreando, que estava exercendo o sacerdócio em uma igreja, numa cidade na Alemanha, ele pregou na porta dessa igreja, se não me engano o nome dessa igreja era Wittenberg, as suas teses, 95 teses contra as doutrinas erradas da igreja. Então esse marco ficou como o dia da Reforma Protestante, que Martinho Lutero pregou essas 95 teses na porta da igreja. E desde então, isso aconteceu há 502 anos atrás, e desde então, todos os anos, vários evangélicos, independentemente da denominação, têm celebrado essa data. Eu queria dizer a vocês, irmãos, que no passado eu também já achei essa data importante. Só que à medida que eu tenho lido a Bíblia, à medida que eu tenho caminhado com Cristo, determinadas coisas que eu aprendi com os homens, eu tenho visto que são erradas. Muitas vezes os homens vão nos ensinar coisas positivas, quando eles nos ensinam aquilo que eles aprenderam com Cristo. Mas na grande maioria das vezes os homens vão nos ensinar coisas erradas. E eu quero dizer para vocês que a comemoração da Reforma Protestante, ela não somente é errada, mas ela é antibíblica. E a ideia que ela produz é que durante 1000 anos, que é a Idade das Trevas, a igreja morreu. Aí supostamente Martinho Lutero é chamado para revitalizar a igreja. Isso é uma grande mentira. E eu só estou falando isso hoje porque é o nosso tema. Deus é tão maravilhoso que eu particularmente tenho evitado essas questões que trazem contendas, porque eu já tenho sofrido bastante ataques todos os dias por aquilo que eu prego.
E eu tenho evitado temas que trazem contenda. Mas essa é a nossa pregação de hoje, então eu tenho que falar sobre isso. Como nós vimos aqui, as portas do inferno nunca venceram a igreja. Então a igreja não ficou 1000 anos morta, como muitas pessoas dizem. A igreja católica, ela dominou a teologia da época, ela dominou o mundo conhecido na época, mas isso não significa que os verdadeiros cristãos deixaram de existir. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que muitos grupos perseveraram de maneira isolada, continuaram o verdadeiro cristianismo, mesmo diante das perseguições da igreja católica. Então essa ideia de achar que Martinho Lutero revitalizou alguma coisa é uma ideia diabólica, porque significa que a igreja parou durante um tempo e depois voltou a funcionar. Então quer dizer que Satanás conseguiu paralisar a obra de Deus? Esse é o meu questionamento para aqueles que comemoram a Reforma Protestante. Segundo ponto, a Reforma Protestante, ela fala de 5 solas. E essas 5 solas, elas são muito perigosas. Esses solas são uma espécie de frases de efeito para resumir o pensamento. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque não está na Bíblia, irmão. Sabe? Você não tem que decorar as 5 solas. Sola fide, sola gratia, sola deu glória. Não, você não tem que decorar isso. Você tem que ler o Evangelho. Sabe? Então, tome bastante cuidado, porque assim, nós estamos vivendo uma época, e eu postei até uma espécie de desabafo hoje no grupo, falando sobre isso, que assim, a gente não se sente mais, apesar de nós concordarmos com grande parte da teologia dos reformadores, nós não nos, particularmente eu que sou pastor da igreja, nós não nos enquadramos na ideia de reformado, pois significa que reformado significa que você é uma pessoa que dá valor à teologia, mas não dá valor nenhum à piedade. E se você tem uma boa teologia, mas você não pratica aquela boa teologia, eu quero te dizer que você é um fariseu e a sua teologia é igual a deles e portanto você está indo para o inferno. Então é isso que os reformados são hoje. Os reformados de hoje são os fariseus do passado. Eles falam determinadas coisas que são bíblicas, mas eles não vivem como Cristo. Eles não incentivam as pessoas a viverem como Cristo, muito pelo contrário. Aqueles que de fato quiserem viver como Cristo e propagar as pegadas de Cristo serão perseguidos por esses supostos reformados. Então nós não recomemoramos aqui nessa igreja a Reforma Protestante. Nós não comemoramos, particularmente eu não comemoro, não tenho nada para comemorar. Se eu tiver alguma coisa para comemorar, é essa data aqui que eu não sei qual é, que Cristo fundou a igreja. Essa data a gente comemora. Agora, Deus é tão maravilhoso que Ele não nos deu data, então a gente comemora todo dia. Cristo fundou a igreja nesse dia, que Ele olhou para os seus discípulos, mais especificamente diante de Pedro, e disse: olha, essa é a minha igreja, eu estou construindo a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, portanto, a igreja não começou há 500 anos atrás. A igreja ela tem 2000 anos, e o povo de Deus vem desde Abel. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve, porque tudo que um religioso quer fazer é outro religioso. Os fariseus, o espírito deles está sempre presente na igreja e nós temos que combater. Jesus disse para os seus discípulos: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Esse aviso não foi só para os seus discípulos da época, é para nós também. Se nós abraçarmos bandeiras, nós seremos aceitos por um maior grupo. Mas se nós pregarmos a Cristo e este crucificado, nós seremos rejeitados por todos os grupos. E só seremos amados por Deus e pelos seus filhos. Mas é esse o nosso chamado. Nós não somos chamados a levantar a bandeira.
nenhuma bandeira, a não ser Cristo e este crucificado. Por isso nós não somos reformados, nem calvinistas, nem arminianos, nada disso. Nós somos discípulos de Cristo. Perseveramos na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. E procuramos viver o Evangelho que nos é ensinado na palavra de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Esse é o nosso grande desafio. Não nos conformarmos com o mundo. O mundo quer sempre dar uma forma para a gente. Meu irmão, você é de que igreja? É batista? É pentecostal? É assembleia? É presidente? Que igreja é a sua? E tem isso? Só tem uma igreja, é de Cristo. Então tome cuidado, irmãos, porque as portas do inferno estão aí e a gente muitas vezes não percebe. E eu quero trabalhar esse texto com vocês hoje. Queria que vocês pudessem abrir comigo no livro do Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Então, aqui em Apocalipse 12, nós vamos entender que a igreja nunca vai ser vencida. Mais uma vez, a igreja nunca foi vencida. Os verdadeiros cristãos sempre triunfaram, mesmo na sua morte. Eles sempre triunfaram. Então, aqui no capítulo 12, nós vamos entender que essa luta não se iniciou na nossa era, nem se iniciou na época de Abraão. Não, essa luta é muito anterior a isso. Essa luta vem desde o céu. E aqui no capítulo 12, o Senhor Jesus nos permite ter uma visão mais ampla dessa grande luta espiritual, dessa porta infernal que nós combatemos e vencemos. Perceba que Jesus não está dizendo que Satanás tenta entrar na igreja e ele não consegue. Não, é a igreja que vai entrar no território de Satanás e triunfar. Porque Cristo nos deu esse poder e essa autoridade, para que no nome dele pregássemos o evangelho da salvação e pessoas fossem salvas por esse poder. Então, como eu disse aos irmãos, os irmãos estão chegando agora. O título da nossa mensagem de hoje é As Portas do Inferno. Nós estamos trabalhando o quarto ponto de Mateus 16, 18, essa série, a verdadeira igreja, e hoje nós vamos trabalhar debaixo desse título, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós vamos ver isso de maneira muito clara aqui, nesse texto aqui, Apocalipse 12. Aqui nesse texto, três vezes, Satanás vai tentar destruir a igreja. Ele vai se levantar contra Deus, ele vai se levantar contra o Filho de Deus, Jesus, e ele vai se levantar contra o povo de Deus, que é a igreja. E nas três vezes ele vai perder. Ele vai perder para Deus, ele vai perder para Cristo, e ele vai perder para a igreja, porque a igreja é protegida por Cristo, portanto ele não vai conseguir destruir a igreja esse seu inteiro. Deixa de maneira muito clara, Apocalipse 12, que a gente não tem que comemorar a reforma protestante nenhuma. A igreja não tem, mais uma vez, 502 anos, ela tem 2.000 anos. Foi Jesus que fundou ela, não foi Martinho Lutero. Embora nós saibamos que algumas coisas positivas surgiram, assim como surgiram outras coisas negativas também. Todo movimento humano vai ter aspectos negativos e positivos. Somente aquilo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Então aqui no capítulo 12 nós vamos ver isso, essa grande batalha espiritual que existe entre Deus, seu povo, e Satanás e os seus aliados. Perceba, irmãos, que nós, todos aqui, quando a Bíblia diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, as portas do inferno, elas falam de 4 inimigos básicos. 4 inimigos. O primeiro deles, o mais
conhecido todos, é Satanás. Ele é o líder dos revoltosos, dos rebeldes contra Deus. O segundo deles é o anticristo. O anticristo é como um filho de Satanás, é aquele que Satanás dá todo o seu poder para que ele faça a sua vontade. E ele vem nessa ideia de anticristo. A ideia de anticristo, no idioma originário, não significa somente aquele que se opõe, mas significa também aquele que quer tomar o lugar. O anticristo, ele não vai simplesmente se opor a Cristo, ele vai tentar roubar o lugar de Cristo. Nós vamos ver que o anticristo ele vai ser ajudado por quem? Pelo falso profeta. É o nosso terceiro inimigo. Satanás, o anticristo, falso profeta. E quem é o quarto inimigo, pastor? Que forma o quarteto diabólico? É o mundo. Todo o sistema mundial trabalha a favor desses três. Pastor, não consigo acreditar nisso não. Então você tem que ler a Bíblia. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. É o que está escrito em 1 João. Mas nós, é a exceção, povo de Deus, os filhos de Deus, os verdadeiros regenerados, nós somos de Deus. Essa é a exceção. O mundo inteiro, nós. O mundo inteiro, nós. É o que 1 João ensina. Uma coisa assustadora. Então aqui no capítulo 12 a gente vai conseguir entender isso. Como é que se cumpriu, se cumpre, se cumprirá essa promessa que Jesus fez, que as portas do inferno não poderão vencer a igreja. Aqui no capítulo 12, olha o que João descreve para a gente. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava com dor, pois estava para dar à luz. Essa mulher simboliza o povo de Deus. E ela estava para dar luz ao Messias, que no seu turno traz consigo a igreja. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho. Perceba, todas as vezes que nós vemos uma referência ao diabo, é importante nós prestarmos bastante atenção como é que ele é apresentado. Por quê? Porque cada apresentação que a Bíblia nos traz a respeito do inimigo nos ajuda a compreendê-lo de tal forma que possamos nos proteger dele. Então aqui nós já vimos aqui características do nosso inimigo. Primeira delas, ele é grande, um enorme dragão. Satanás ele sempre vai operar debaixo de eventos megalomaníacos, enormes. Você vai ver, por exemplo, irmãos, quando 24 homens vão correr atrás de uma bola de futebol, isso acontece aonde? Em um estádio de futebol para 100.000 pessoas. Olha que coisa. Mas quando alguém se reúne para falar o nome de Deus, acho que não tem nem 20 aqui. Não dá nem para formar partido de futebol aqui. Perceba a diferença que é. Muitos são chamados, poucos encontrarão a porta. Então aqui ele vai dizer, um enorme dragão vermelho. A ideia vermelha, irmãos, principalmente no contexto da época em que o Apocalipse foi escrito, vermelho era a cor da guerra, simbolizava a guerra, fúria. Então esse dragão está preparado para briga, ele quer confusão. Quando Jesus diz sobre o céu e Satanás, ele diz que eles, assim como seu pai, vêm para roubar, matar e destruir. Lá em João 10. E aqui ele diz, e apareceu esse grande dragão, esse enorme dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. A ideia 7 e a ideia 10 significam completude. 7 dias da semana. 10
É uma completude decimal, né? O número de 1 a 10 simboliza algo completo na escala decimal. Então aqui ele diz, ele tem 7 cabeças, ele vem dominando o pensamento do mundo inteiro. Todo mundo vai pensar como ele. Ele vai conseguir enganar todo mundo. Todas as igrejas que não estiverem baseadas no verdadeiro evangelho vão ser enganadas. Todas as igrejas serão enganadas que não estiverem no verdadeiro evangelho. Depois ele diz aqui, e ele tem 10 chifres. A ideia de chifre é a ideia de poder. Chifre e poder no hebraico são a mesma palavra. Então ele vem com todo o poder. Durante um determinado tempo ele vai triunfar, muito poder. É como nos dias de hoje, a gente pensa que a verdadeira igreja vai morrer. Por quê? Porque a gente só vê na televisão, a gente só vê, sabe, crescendo, a gente só vê enriquecendo e fazendo supostos convertidos à falsa igreja. A verdadeira igreja é desprezada, ela é rejeitada, ela é muitas vezes amaldiçoada por aqueles que são religiosos. Tendo sobre a cabeça 7 coroas. E essa ideia de 7 coroas é que ele vai conseguir enganar o mundo inteiro. Ele vai vencer o mundo inteiro. A única resistência vai ser a verdadeira igreja. Todo mundo vai ser dominado. Se você tem dúvida disso, irmãos, basta você olhar. Você veio para cá de ônibus, de carro, de pé. Quem você acha que está dominando o mundo? No seu bairro, quem você acha que está dominando? Que espírito age nos traficantes, nos policiais que querem matar os traficantes, nos juízes que são corruptos e muitas vezes querem fazer uma justiça injusta? Quem você acha que domina a mente dos políticos, dos empresários? Quem você acha que domina a mente dessa indústria de entretenimento? Quem você acha, irmãos, que está dominando? Deus é soberano, mas foi o próprio Deus que disse que aconteceria isso. A maldade se multiplicaria. Satanás teria tanto poder, faria sinais e prodígios, que se possível, enganaria os próprios eleitos. Só os eleitos não serão enganados, todos os demais serão. Que coisa. Versículo 4, a sua cauda, olha que coisa. A ideia de cauda, irmãos, é porque está falando de um dragão. Não sei se vocês já viram. Dragão é uma figura mitológica, como se fosse uma grande serpente. A diferença do dragão para uma serpente normal é que o dragão tem pernas e asa. Mas no original, a palavra dragão e a palavra serpente é a mesma palavra. A tradução muda de acordo com o contexto. E a ideia aqui é justamente essa cauda dele. Ele conseguiu arrastar 1/3 das estrelas do céu. O que é que o apóstolo está dizendo aqui? De maneira metafórica, que Satanás conseguiu enganar anjos. Você imagina isso? Anjos foram enganados. Seres extremamente mais inteligentes que nós foram enganados por esse rei do engano. Ele conseguiu chamar para o seu lado 1/3 dos anjos. E eles foram lançados na terra. Por que eles foram lançados na terra? A gente vai ver daqui a pouco. Perceba que quando João está contando aqui no Apocalipse 12, não há uma ordem cronológica. Ele está simplesmente colocando os fatos para a gente. A gente que depois vai organizar isso cronologicamente. Então ele está simplesmente jogando fatos para a gente, revelações que são dadas, e ele tem colocando aqui. Não há uma ordem cronológica. Então ele está dizendo que quando Satanás arrastou essa 1/3 parte, eles vieram para onde? Para aqui, para a terra. O que você acha que estão ao redor? Você está acompanhado. Ou você está com Deus, ou você está com o demônio. Não tem meio termo. Todo mundo está acompanhado.
Versículo ainda de número 4. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz. A ideia de se colocar diante, quando eu me coloco diante de uma pessoa, é porque eu estou tentando evitar que essa pessoa avance. Eu não quero que essa pessoa continue o seu caminho. Então quem se coloca na frente do outro é porque ele está fazendo uma barreira. Ele está atrapalhando. Ele quer que essa pessoa pare, que essa pessoa retroceda. É a ideia de oposição. Ele se coloca diante da mulher que está para dar luz. Está falando justamente da igreja. A oposição sempre existiu. Ela existiu desde a época de Abel. Sabe? Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel, irmão? Sabe, para a gente entender o motivo, a gente não vai encontrar isso em Gênesis. Sabe onde é que a gente vai encontrar? 1 de João. Caim matou Abel porque ele era do maligno. Quem era do maligno? Caim. Caim era do diabo, Abel era de Deus. E foi o que ele fez? Ele matou Abel. Oposição. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Sempre oposição. Se você olhar a história de Cristo, você vê a genealogia de Cristo, quantas vezes Satanás tentou cortar a linhagem do Messias para que ele não viesse a nascer. O Messias tinha que ser descendente de quem? De Davi. Então eu vou matar todos os descendentes de Davi, dessa forma esse não vai nascer. Ele sempre tentou impedir isso, a vinda do Messias. E quando Jesus já estava profetizado para nascer, os reis magos, que de reis não tinham nada e de magos menos ainda, eram sábios vindos do Oriente, eles vão procurar o Messias. E meu irmão, se você não tiver uma Bíblia na mão, você vai bater na porta errada. Você vai pedir orientação para o diabo como chegar no céu. Você acha que o diabo vai te dar? Imagine você chegando: ô diabo, me ajude a chegar no céu. Ele vai te ajudar? Pois é, esses sábios do Oriente, sem sabedoria nenhuma, atrás do Messias, batendo na cara de Herodes. O homem mais, sabe, que tinha mais medo de perder o poder do mundo. Herodes era uma pessoa que tinha tanto medo de perder o poder, que ele mandou assassinar os seus filhos. Ele matou vários dos seus filhos, das suas esposas. Ele tem vários filhos e esposas, que ele mandou matar, porque ele pensava que eles podiam tomar o seu trono. Ele ia lá e matava. Aí, para esse homem que morria de medo de perder o trono, o sábio chega lá e diz: rapaz, vai nascer o Messias. Ah, né? Ah, então vê lá, eu quero adorar ele. Como os servos das trevas são prudentes, né? Eu também quero adorar a volta. Os sábios foram orientados a não voltar pelo mesmo caminho. Herodes ficou indignado, mandou matar todo mundo da região lá de Jesus, de 2 anos para baixo. Olha, o papo dele não tem alternativa. Mas Deus é tão poderoso que avisou a José: ó, vá pro Egito, fica lá até eu mandar você voltar. Quantas vezes ele tentou impedir o nascimento de Cristo? Mas ele conseguiu? Não. A Bíblia nos mostra isso. Olha que coisa linda. Ele queria devorar o seu filho no momento em que nascesse, mas ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com sede de ferro. Quem é esse homem, irmão? Jesus Cristo. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele está sentado à destra de Deus, e ele vive a interceder por nós, e ele vai voltar para nos levar para ele. É esse homem. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus em seu trono. Olha que coisa linda. A mulher fugiu para o deserto. Que mulher é essa? A igreja. A igreja sempre vai viver no deserto, porque o mundo odeia a igreja. Jesus deixou de maneira muito clara: como me odiaram, odiarão. Então, onde é que a igreja vive? No deserto.
significa isso de maneira literal. Quer dizer que a igreja está sempre sozinha. É ela e Deus. A igreja não pode contar com o mundo para nada, porque o mundo é inimigo dela. Versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus. Sabe esse lugar que nós estamos aqui? Foi preparado por Deus. Independente de todas as nossas imperfeições, falhas, fraquezas, independentemente da nossa simplicidade, da nossa pobreza. Por exemplo, o som funciona, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, sabe? O telhado, tem hora que cai folige, né? E tem hora que não cai. Chuva, ontem mesmo, meu filho, eu fui sentar na cadeira ali, estava todo molhado, meu filho, parecia que eu fui xixi, né? Porque ali gastou um vazamento. Mas isso importa, irmão, pra gente, sabe? Importa pra gente. Importa pra gente a verdade de Deus, não somente pregada, mas vivida. E a gente vai continuar pregando isso, independente de quem ficar com cara feia pra mim, independente de quem me tratar mal ou bem. Eu vou continuar pregando essa verdade, porque é a única verdade que salva. Então ela deu a luz. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Esses 1260 dias, irmãos, são exatamente 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio, eles simbolizam o período que vai desde a vinda de Cristo até a sua volta. Isso é simbólico. Então, durante todo esse período, por isso, mais uma vez eu vou dizer, não existe comemoração de reforma protestante, porque a igreja, mais uma vez eu digo, ela não morreu, ela não deixou de existir, ela sempre existiu, desde que Cristo a fundou, e ela sempre existirá, porque mesmo quando essa terra se acabar, a igreja existirá no céu. A igreja nunca vai morrer. A igreja é o corpo de Cristo, que vive aqui na terra e viverá também no céu. Então, tome cuidado com as coisas que você ouve. Nem tudo aquilo que você ouve como se fosse bíblico, de fato é. Versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Agora, como eu falei para vocês, cronologicamente, João está voltando para o começo. Antes de Satanás ser lançado na terra como uma terça parte dos anjos, houve o que no céu? Uma guerra. E a guerra foi contra quem? Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Perceba uma coisa: Deus não esperou Satanás guerrear contra ele. Por quê? Porque nós temos o papel de manter a igreja santa, assim como Deus mantém o céu santo. Assim que Satanás corrompeu-se, ele corrompeu a si mesmo e corrompeu outros anjos com ele. Deus colocou isso para fora. Deus não ficou esperando eles se levantarem contra Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 5 e diz: expulsem dentre vocês o malfeitor. Aquele que está vivendo pecado, aquele que está fazendo coisas erradas dentro da igreja, ele não tem que viver em comunhão com a igreja. Por quê? Porque a igreja é um lugar de crente. Se a pessoa não é crente, não quer viver como crente, não ama a Jesus Cristo, ele não deve ser tratado como irmão. Ele deve ser tratado como uma pessoa que não conhece a Cristo. Isso não significa que a gente não vai amar, isso não significa que a gente não vai evangelizar, isso significa que a gente não vai ter comunhão com essa pessoa. Então, cuidado, pois tolerar o que Deus não tolera é pecado. Houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos. Perceba, Deus não luta contra o diabo. Ele manda um servo dele, que é um anjo, expulsar o outro anjo do céu, que no caso era Satanás. Não mais um anjo, mas agora já um ser de trevas é expulso. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos evitaram. Perceba, quem expulsa, quem inicia a guerra, quem é? Deus. É Deus quem não suporta injustiça e pecado. Ele não tem nenhuma conivência com o pecado. Quando ele vê, ele expulsa.
Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Perderam o seu lugar nos céus. Foram expulsos dos céus. E a única coisa que restou para elas foi o quê? A terra. Por quê? Porque o inferno ainda está sendo preparado para eles. Eles serão lançados lá naquele grande dia. Grande dragão, versículo 9, foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. E essa referência aqui de Apocalipse vai fazer várias referências a Gênesis. O livro do Apocalipse e o livro de Gênesis, eles têm uma combinação extremamente íntima. Por exemplo, você vai ver uma expressão chamada árvore da vida, que só vai aparecer aonde? Em Gênesis e em Apocalipse. Sabe? Esses livros, eles representam o começo de tudo, o fim de tudo. Eles têm uma ligação muito grande. Normalmente o Apocalipse faz várias referências ao livro do Apocalipse, ao livro de Gênesis. Aqui é uma dessas. Então ele está falando aqui, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Que serpente é essa? A que enganou ela. Chamada diabo. A ideia de diabo aqui é justamente essa ideia daquele que faz o mal. Ou Satanás, aquele que se opõe. Acusador, é o que significa a palavra Satanás. Que engana o mundo todo. Qual é o papel dele? Enganar. Perceba, o papel dele não é fazer você sentir medo, fazer com que você se entregue à imoralidade. Não, você pode ser uma pessoa extremamente religiosa e ser filho do diabo. Não é o caso dos fariseus lá em João 8. Eles tinham uma moralidade aqui que talvez a maior parte de nós não temos, mas eles eram filhos do diabo. Então aqui ele diz, ele é a antiga serpente, chamada diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Eles foram lançados aonde? Aqui. Ó, eles estão aí do seu lado. Quando você for para casa, eles vão chegar lá, eles vão estar lá. Ele vai estar lançando um monte de pensamentos na sua mente. E você vai ter que ter sabedoria e inteligência, e acima de tudo, comunhão com Deus, para que possa resistir às astutas ciladas que ele prepara. Versículo 10, então eu ouvi uma forte voz do céu que dizia, perceba, diante de todo esse cenário, João está vendo isso tudo. Agora, ele ouve uma voz. Agora veio a salvação. Como assim? Irmão, quanto mais as coisas ficarem pior, significa que vai melhorar. Antes de ficar bom, piora muito. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Quem é que Satanás acusa? Satanás não acusa o mundo, Satanás acusa os crentes. Que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Você vai salvar Aquinho? Aquinho não vale nada. Você conhece ele, rapaz? Ele fica esse negócio aí, passando essa mão na cabeça, você com a mão. Eu sei quem é ele, eu sei o que ele fazia. Eu sei. Ele acusa de dia e de noite, ele nos acusa na nossa própria mente. Você vai fazer o que na igreja? Você é hipócrita, está fazendo o que lá? Passou o dia todo fazendo coisa errada, agora vai para a igreja. Sim, irmão, se a gente está sujo, a gente vai para onde? Tomar banho. Agora imagine uma pessoa que já vai, não vou tomar banho não. Por quê? Porque eu estou muito sujo. Você toma banho quando você está limpo? Você vai comer quando você está com a barriga cheia? Você bebe água quando você está saciado? Não, filho. Você vai para o médico quando você está saudável? Você toma remédio quando você está saudável? Não, você faz isso quando você está doente. Por isso que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque destes é o reino dos céus. Versículo 11, eles o venceram. Olha que coisa linda. Quem venceu? A gente.
Eles aqui é a igreja. Olha que coisa linda. Satanás tentou se rebelar contra Deus, perdeu. Miguel expulsou ele. Satanás tentou matar o Messias, perdeu. Deus protegeu o nascimento do Messias. Agora Satanás está tentando destruir a igreja, perdeu de novo. Como é que eu fico com raiva? Vamos imaginar, irmão, você é crente, mas vamos imaginar uma pessoa que torce para um time de futebol, né? E aí seu time joga toda quarta e domingo. Toda quarta e domingo, meu filho, é goleada, não é a favor, não é contra. Já perdeu 10 partidas seguidas. Meu filho, você vai ficar feliz com um time desse? Se você fosse ímpio, você é crente, você não está feliz nem feliz com um time de futebol. Eu estou dizendo, uma pessoa que torce para time de futebol, o time dele perdeu 20 vezes seguidas, ele vai ficar feliz? Então, imagine, você acha que Satanás está feliz? Mas ele está dominando o mundo inteiro, meu filho, ele está dominando o mundo inteiro, ó. Ele mesmo sabe que ele só tem um pouquinho de tempo. Sabe quem é apressado, irmão? Eu e você. Satanás entende a respeito do tempo. Embora ele esteja aqui há muito tempo para nós, para ele, não. E ele sabe que ele não tem muito tempo. E daqui a pouco Jesus já vai voltar. E tudo aquilo que ele está fazendo vai se voltar contra ele mesmo. Eles o venceram. O que é que vai nos dar essa vitória, irmãos? Como é que a igreja prevaleceu durante 2000 anos e vai continuar prevalecendo até a volta de Cristo? Me diga, qual é o grande triunfo? Qual é a grande arma da igreja? O sangue do Cordeiro. Sabe por que a gente não é derrotado, irmãos? Porque a gente tem um selo. A gente foi marcado. Talvez você não enxergue esse selo, mas Satanás veio. Ele sabe. Uma das passagens bíblicas que deixam isso mais claro. Está lá no livro de Atos. 7 homens estão tentando expulsar um demônio de uma pessoa. E o demônio disse: eles estão dizendo, saia em nome de Jesus que Paulo prega. Olha, que classe de exorcista. E aí o demônio olha para eles num certo momento e diz assim: vem cá, eu conheço a Jesus, você está falando aí. Eu conheço a Paulo, que prega acerca de Jesus. Mas vocês, quem são? Olha, o diabo desceu, irmão, com amor. A mão neles, e eles correram despidos e surrados. Que vergonha. Só que é mais impactante nessa frase que vem de um demônio que está possuindo um homem, ele conhecia Paulo. Ele sabia que Paulo era crente. Por quê? Porque Paulo tinha um selo. Todo cristão verdadeiro foi selado com o Espírito Santo da promessa. E esse selo jamais pode ser tirado. Maravilha. Então eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Irmãos, você tem uma das maiores evidências que o Espírito Santo de Deus reina em você, é a sua sede e fome pela palavra de Deus. Sabe, é um desejo quase que incontrolável. Não é conhecer a palavra de Deus para se mostrar diante dos outros, não. É porque você sente a necessidade de conhecer o seu Deus. Você tem uma vontade quase que desesperadora de conhecer aquele que mais te ama e que você também ama. Por isso ele diz aqui: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que habitam nele. Os crentes que já morreram, eles estão tristes. E por que você está? Meu filho, o crente que já morreu, ele está onde? Descansando. Descansando. Quando eu falo descansando, não é que eles estão dormindo, como os adventistas acreditam, não é isso. Eles não estão mais carregando os fardos que nós carregamos, a cruz.
a luta contra o pecado. Não, eles agora estão numa alegria indescritível. Eu acho tão bonito, mais uma vez fazendo referência ao livro Peregrino de Ogúnia, quando o fiel morre, fiel é o companheiro de peregrino durante uma parte da jornada, aí cristão está meio triste assim, fiel passa por cima de cristão assim numa carruagem, e ele chega na cidade celestial, bem antes de cristão ainda tem um monte de coisa para caminhar. Então perceba, aqueles nossos irmãos que foram antes de nós, eles já estão no céu. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, olha, quando um crente de verdade morrer, não é para a igreja ficar chorando, caras, fazer escândalo, não. Eles são simples, a gente tem esperança, a gente vai se encontrar com eles. Então, tome cuidado com as suas crenças, porque elas inevitavelmente dominarão. Se você tem a fé verdadeira, você vai ser dominado por essa fé genuína e transformado por ela. Mas se sua fé é falsa, se sua fé é errada, você jamais vai ser libertado e portanto você vai perecer em engano. Cuidado. Então ele diz, eles venceram pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Mesmo diante da morte, eles não retrocederam, eles perseveraram. Como a igreja de Filadélfia, tem pouca força, porém guardaste a minha palavra. Não amaram a sua vida. Tem algum de nós aqui que se enquadra nessa característica? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vou repetir aquilo que eu falei ontem, porque eu creio que tem verdade que você diz todos os dias. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, eu acho que a gente deveria repetir isso para a gente manhã, tarde e noite. Portanto, versículo 12: celebrem o céu, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ó gente, o diabo está por aqui, irmão. Ele desceu até nós, está nesse mundo aqui. Por isso que a vida cristã é tão difícil. Satanás age por meio dos seus servos. Versículo 12: ele está cheio de fúria, está furioso. É por isso que quando eu vejo um crente com a cara fechada, eu digo, meu Deus do céu, será que é Satanás ou é Cristo que está reinando na vida dessa pessoa? Crente não chupa limão não, meu irmão. Marca do Espírito Santo é alegria. Você tem que buscar estar contente em toda e qualquer situação. A pessoa que está vivendo em comunhão com Deus, ele precisa lutar contra a tristeza. Tristeza é pecado. Como assim, pastor? Tristeza é pecado. Você nunca ouviu um vídeo desses, não? Alegrai-vos. Isso é um mandamento. Esse verbo de Paulo está no imperativo. Alegrai-vos no Senhor. Então, cuidado. Cuidado com os enganos. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Ó, o próprio Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Por isso que lá no livro de Hebreus diz: ainda um pouquinho de tempo, e aquele que tem de vir, virá. Olha que maravilha. Falta um pouquinho. Sabe, essa expressão para mim assim, é apaixonante. Porque é uma palavra, às vezes a gente tem dificuldade. Isso está escrito mesmo, tá? As traduções mais antigas, elas têm essa palavra, pouquinho. A ideia de pouquinho é um tempo bem pequenininho, sabe? Olha só um pouquinho, Jesus já está chegando. Ah não, eu já estou ouvindo isso tem 2000 anos. Ele está cheio de fúria. Satanás sabe a verdade. Ele está cheio de fúria, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. Quantos anos Satanás está tentando destruir a igreja? Há 2000 anos. Mas quem é que tem destronado Satanás? A igreja. Não de maneira material, mas de maneira espiritual. Muitos daqueles que viviam em trevas têm sido alcançados pelo Evangelho de Cristo e transportados para o reino da sua luz. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
Ele estava nos nossos lábios. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Por isso eu vou fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Maravilha, irmãos, a gente tem um Deus assim, que nos dá essa oportunidade de trabalharmos para Ele. Nunca se engane, a história da igreja sempre foi uma história de conflito e guerra. Às vezes a gente tem uma ideia totalmente equivocada, que alguns períodos a igreja sofreu mais do que outros. Não, irmãos, significa apenas que Satanás muda de estratégia para tentar nos enganar. É como, por exemplo, Satanás é um estrategista, ele está sempre nos atacando do lado esquerdo. Então a gente começa a se preparar aqui no lado esquerdo, a gente monta uma barreira aqui no lado esquerdo, e aí de repente o que ele faz? Eu vou atacar por aqui. Satanás perseguiu a igreja durante quase 400 anos. E ele percebeu que quanto mais ele perseguia a igreja, mais crentes nasciam, mais a igreja se fortalecia. Foi o que ele disse: eu vou começar a atacar ela de dentro. E aí o que ele faz? Ele pega um dos seus servos, chamado Constantino, e diz: olha, eu quero que você baixe um decreto aí, dizendo que o cristianismo agora vai ser a religião oficial do Império Romano. Ó, até então o cristianismo era perseguido. Aí foi que começou a surgir os bispos, a ser bispo, papa, cardeal. Exatamente. Satanás entrou na igreja, mas a igreja deixou de existir? Nunca. Aí mais uma vez eu vou combater. Nós não comemoramos a reforma protestante coisíssima nenhuma. A igreja não morreu durante 1000 anos. Ela sempre esteve viva. A nossa grande falha, irmãos, é que a gente tende somente a valorizar aquilo que a gente vê. Então, assim, a gente ouviu falar de Martinho Lutero, da obra grande que foi feita na Alemanha, que se estendeu por toda a Europa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos: os verdadeiros santos, eles são desconhecidos pelo mundo e conhecidos por Deus. Durante 1000 anos, Deus continuou salvando gente. Sabe? Então, celebrar a reforma protestante é uma ofensa a essa promessa de Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe? Levantar a bandeira de denominações e de homens como Lutero e Calvino é uma ofensa a Cristo e aquilo que Ele alcançou por nós na cruz. Cada vez mais eu me sinto menos parte desse grupo. As doutrinas podem ser bíblicas, mas a maior parte deles não são. Tome bastante cuidado com isso. Falar e não viver gerará para nós uma condenação pior do que aqueles que não falarem. E mais é dado, mais é cobrado. Então, falar de Cristo, das suas doutrinas, e não vivê-la, é uma obra diabólica. Eu tenho ficado assustado com o que aqueles que se dizem reformados têm feito hoje em dia no nosso país. Perderam completamente o recado. Sabe? Estão pedindo dinheiro abertamente agora, se envolvendo abertamente com política e ainda usando o aparente conhecimento bíblico que tem para justificar os seus erros. E tem conseguido, assim como Satanás, trazer consigo grande parte de pessoas. De tal forma que hoje o movimento reformado se torna um grande expoente do nosso país. Toda vez que um seminário, alguma coisa, sempre milhares de pessoas se deslocam para ouvir esses homens que falaram famosos. Eles têm páginas no YouTube com milhares de acessos. Eles são seguidos por milhões de pessoas, mas eu digo sem medo de errar.
eles não são discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo, irmãos, eles têm uma marca. Eles seguem as pisadas de Cristo. E esses homens nunca seguiram. Eles nunca seguiram. Eles nunca renunciaram a nada. Eles nunca tomaram a cruz. E eles nunca usaram o exemplo de Cristo como referencial. Eles são professores, eles são mercenários, eles são palestrantes profissionais, mas eles não são pastores e muito menos homens de Deus. Cuidado com eles. Eles são aqueles que Jesus já dizia: têm aparência de ovelha, mas por dentro são lobos. Versículo 13, já concluindo aqui. Já vou concluir o nosso estudo. Começamos 7h30, 9 horas eu quero concluir. Esses 10 minutinhos aqui eu concluo. Mais uma vez, para ficar bem marcado na nossa mente, o título da nossa mensagem de hoje: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Isso que fica claro aqui em Apocalipse 12, mais do que qualquer outro capítulo da Bíblia. Quando o dragão foi lançado à terra, ele começou a perseguir a mulher que dera a luz ao menino. Perceba como a igreja vive, a verdadeira igreja. Ela é pobre, ela é sofredora. Todas as características da verdadeira igreja, sabe onde é que você encontra? Em tantos outros, vários lugares delineiam essas características. Mas José tem pregado para a gente, Sermão do Monte. A verdadeira igreja é o quê? Pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito. A verdadeira igreja é sofredora. Bem-aventurados que choram. Ela é perseguida. Bem-aventurado quando você for perseguido, se alegre. Ela é misericordiosa, ela é pacificadora. Todas aquelas características ali são características da verdadeira igreja. E a falsa igreja não tem nenhuma dessas. A falsa igreja não é pobre, muito pelo contrário, ela é riquíssima. A falsa igreja não chora, todo mundo só comemora os seus triunfos. Você já viu? Nas falsas igrejas tem normalmente um espaço que eles chamam de testemunho, onde as pessoas vão dar um testemunho de vitória. Estava doente, fui curado, estava pobre, fiquei rico, estava com problema de casamento, agora vive em constante lua de mel. Só são esses os testemunhos. Todo mundo é vencedor. Mas a verdadeira igreja é todo mundo chorando, irmãos. Pelos pecados, pelas perseguições, pelas aflições. Sempre vai ser assim, sempre foi assim. O apóstolo Pedro estava próximo a ser recolhido ao céu, e ele deixou uma primorosa carta para nós, pelo Espírito, e ele disse na sua primeira carta: meus filhos, cuidado, pois o justo é salvo debaixo de muita dificuldade. Não tem facilidade. Irmão, se o seu caminho alargar 1 milímetro, pode voltar que você desviou. Olha, quando você estuda a Bíblia, você fica mais assustado ainda. Porque no original, você vai ler lá em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, vai dizer assim, entrai pela porta estreita, pequena porta, e andai pelo caminho apertado. A palavra apertado em português, ela não traz tanto desconforto para a gente. Então a gente diz assim, não, essa igreja aqui é apertada. Às vezes a gente entra num carro, esse cara está apertado. Tem gente que, né, é espaçosa. Então, mas a ideia de apertado ali, no idioma original, o que Cristo estava querendo dizer, é a ideia, quem aqui já viu uma panela de pressão? É aquela ideia ali, Apertado no original significa pressionado de todos os lados. Sabe, você não tem espaço nem para levantar o dedo, você está aqui assim. Amém. Para levantar o dedo, você tem que empurrar alguém aqui. Então, se o seu caminho se alargar um pouquinho, dê ré e volte. Você se desviou. Sempre vai haver essa perseguição. Sempre vai haver essa perseguição. Pastor, eu estou ficando com medo. Fique mesmo.
Mas vem cá, pastor, essa perseguição é só quando eu estou acordado, né? Quando eu estou dormindo tem perseguição não. Tem! Então quer dizer, pastor, eu peco quando eu estou sonhando, pega! Pensamento é pecado, irmão. Se você teve qualquer sonho de violência, moralidade, já acorde de joelho, vai. Perdão. O problema não é você pecar, é você não se arrepender do pecado. Então você pecou no sonho, meu filho, já pediu perdão. Pastor, como é que eu faço então para esses sonhos ir embora? Você já viu, eu já falei aqui algumas vezes, o poder expulsivo da verdade? A sua mente vai reproduzir o que os seus olhos veem. Sabe que onde é que está escrito isso na Bíblia? Os olhos são a janela? Não. Sabe por que você está pensando coisa ruim? Você está botando o olho onde não presta. Começa a botar o seu olho onde presta. Você vai começar a sonhar com Deus, com os anjinhos. Agora dizer. Oh, Jesus! Socorro, Pai! Foram dadas à mulher 2 asas. Olha a igreja, ela voa. Eu acho bonito, irmãos, porque isso tem tudo a ver com um versículo muito conhecido da Bíblia, que é Isaías 40, 31, se eu não me engano. Isaías 40, 30, 31. É os cansados, ele dará asas de águia. Ó. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo. Tempos e meio tempo. A ideia aqui é um tempo, 2 tempos e meio tempo. Mais uma vez, a mesma referência de 1260 dias, 3 anos e meio. Que significa o período onde Cristo veio até a volta de Cristo. Fora do alcance da serpente. O que é que João está dizendo aqui? A mesma coisa que a gente está falando há 1 hora. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A gente vai estar o tempo todo pregando o Evangelho num ambiente onde Satanás é o governador. E ele vai estar o tempo todo tentando nos matar, mas ele não vai conseguir. Ele só vai conseguir fazer com a gente o que Deus quiser. E quando o próprio Satanás faz alguma coisa contra a gente, ele está sendo instrumento de bênção na nossa vida. O demônio que dava tapa na cara de Paulo, estava amaldiçoando ou abençoando a vida de Paulo, estava impedindo ele de se soberbecer. Olha! Que maravilha, irmão! Tudo opera para o bem na vida daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Que maravilha o nosso coração ouvir isso. Versículo 15, já acabando. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio. O que é isso, irmãos? Uma enxurrada de heresia. O que sai da boca? Palavra, meu filho. Qual é a principal arma do diabo? A falsa pregação, o falso evangelho. Você sabia, irmãos, eu já disse isso aqui algumas vezes, que o veneno que se usa para matar rato é 99% açúcar e 1% veneno? Aquelas negocinhos branquinhos que você bota no cantinho, ou até mesmo aquelas pastazinhas. Por que você acha que o rato come tudo? Que é açúcar puro ali. Tem uma quantidade bem pequena de veneno. Vai matar ele, mas ele nem está sentindo o gosto direito. Coisa assustadora. A serpente, ela faz assim, ela lança. Ela tem vomitado heresias na igreja. Uma heresia que a gente tem recebido. 502 anos da reforma protestante. Você está maluco, rapaz? Celebrar Martinho Lutero. O que é que eu vou celebrar? Martinho Lutero batendo, pregando 95 teses. Você já leu essas 95 teses? Eu garanto que a maioria das pessoas que celebram nunca lê essas 95 teses, porque sabe que se ler essas 95 teses não vai entender nem meia. Eu sou protestante. Você sabe o que significa isso? Não, meu filho, você tem que dizer: eu sou crente, eu sou cristão. Cuidado com as heresias, as piores de todas são aquelas que vêm disfarçadas por meias verdades.
Uma meia-verdade é uma mentira completa. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correteza. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa assustadora. A maior parte da igreja, hoje em dia, está submersa de heresias. As reformadas, as pentecostais, todas elas têm heresias flutuando no seu interior. Heresia, irmãos, é qualquer coisa que seja contrária à verdade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da igreja reformada, porque às vezes a gente tem a ideia de que heresia só está no meio da igreja pentecostal, porque as heresias pentecostais são mais evidentes. Mas assim, você pega uma igreja reformada, por exemplo, tem um expoente da igreja reformada do Brasil, que ele tem uma frase muito famosa e repetida e curtida por milhares de pessoas, que é assim, a frase dele é assim, olha, se você quer ficar rico, trabalhe. Isso é heresia. Você que vai ficar rico, se arrependa, é o que diz a Bíblia. Os que querem ficar ricos já caíram. Se você só pensar em ficar rico, você já caiu. Agora imagine, o camarada disse, se quer ficar rico, vai trabalhar. Está doido? E as pessoas repetem isso como se fosse, sabe, bíblico. Não está na Bíblia assim não, irmão. Isso é heresia. Cuidado. Se a gente vê essas pessoas assim, com cabelo branco, barba, com seus títulos de doutorado, livros publicados, isso não significa que eles não falam heresias. Eles falam muitas. Cuidado. Se não for bíblico, rejeite. Versículo 16. A terra, porém, ajudou a mulher. Por que a terra ajudou a mulher? Porque Deus é soberano. Quem foi que libertou os judeus do cativeiro babilônico? Foi Ciro. Ele era crente? Não. Nunca foi. Mas libertou. Nem ele sabe por quê. Deus foi. Sabe? Deus sempre trará livramento. É o seu povo, do seu jeito. Qual é o nome disso? A gente chama carinhosamente de providência. A gente vê isso muito quando a gente vê a vida de Paulo. Ontem eu assisti, mais uma vez no comecinho, né? Não cheguei a assistir todo, mas tão maravilhoso assim. O que eu mais gosto, eu baixei o filme no meu computador, e aí eu gosto assim, aí eu sempre passo assim, as partes que eu mais gosto. As que eu mais gosto do filme são os diálogos entre Paulo e Lucas. Aquilo é muito edificante para mim. Claro que cada pessoa tem direito a ter sua opinião, eu estou falando isso para mim. Sabe? Quando Lucas chega na prisão, que Paulo está lá sendo açoitado quase que diariamente, como um prisioneiro que estava para ser condenado à morte, ainda mais como um terrorista, como Paulo, ele não só ia ser morto, como era necessário que ele sofresse muito antes de morrer. Então, quase que toda semana, Paulo tomava um monte de açoites, para que ele sofresse, porque o que ele fez foi muito grave. Segundo Nero, Paulo teria arquitetado o incêndio de Roma. Que coisa louca. Logo Paulo, uma pessoa totalmente contra a violência. E eu acho maravilhoso. Paulo tinha tomado um monte de chicotadas, suas costas estavam todas ensanguentadas, com cortes abertos. E de repente Lucas entra na prisão. A prisão que Paulo estava era uma prisão totalmente insalubre. O companheiro de Paulo era um ratos e baratas. Essa prisão fazia um frio enorme, ela ficava embaixo da terra. Né? O filme retrata bem isso, né? Fica tipo num calabouço. E aí de repente ele via pouquíssima luz, né? E de repente Lucas desce lá e diz, será que eu tive uma visão? Não, ele é socorro. Lucas chegou com água, começou a limpar as feridas, e Lucas era médico. Começou a limpar as feridas, conversar com Paulo sobre a saúde dele. Meu Deus, Deus é tão maravilhoso. Sabia que Paulo ia sofrer tanto que produziu um médico particular, vovó. Olha que Deus é esse, meu amigo. É Deus puro. Outro dia eu vi uma reportagem aí dos jornais aí dizendo assim,
É importante que todo mundo tenha o seu médico da família. Tem uma propaganda aí, que tem que ter o médico da família, que conhece você, né? Porque hoje em dia os médicos têm que se tornar bastante pessoais, porque assim, você tem cardiologista, pneumologista, que trata coisas pontuais, mas tem se falado que você tem que ter um médico que conhece você todo, né? O clínico. E aí eu fiquei pensando assim, e veio uma memória assim, Lucas. Eu falei, meu Deus, o médico de fora lá, Lucas. Sabe? Escrevendo o livro de Atos, quem escreveu Atos foi Lucas, ele, muitas vezes nós, estava com Paulo naquele momento. Ele foi o único que estava com Paulo. Quando Paulo escreveu 2 Coríntios, somente Lucas está comigo. E que Deus botou Lucas do lado de Paulo nesse momento? Porque Paulo estava sendo um médico, meu filho. Paulo estava tomando muita surra. Paulo estava sendo espancado quase que diariamente, sendo um monte de enfermidade doido. Sabe, para botar um médico para esse bichinho aí para dar uma aliviada, né? Que Deus é esse, meu filho? É maravilhoso, né? Saber que Deus sabe o que a gente vai precisar antes que a gente precisa. A gente vai precisar. A terra, porém, ajudou a mulher. Como foi que ela ajudou? Ela abriu a boca e engoliu o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Sabe, a heresia que a falsa igreja profere, ela só vai atingir os falsos crentes. Os verdadeiros crentes não são alcançados pelas heresias. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém aqui acha que Jesus pode mentir? Eu não acho. Você acha que Jesus pode mentir, irmão? Então você está no lugar errado. Né? Mas Jesus, ele disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E de maneira nenhuma, não, Jesus diz no capítulo 10, João, de maneira nenhuma seguirão o estranho, porque não lhe reconhecem a voz, antes fugirão dele. Então, meu filho, se está seguindo o estranho, é que ainda não é ovelha de Cristo, não. As ovelhas de Cristo, meu filho, é que bateu. Oh, Jesus. Aí não é bíblico, não, mano. Ó, como é que você sabe que isso não é bíblico? Ah, varão, aqui, ó. Ah, não foi de José, ele falou sobre isso, é bíblico, não. Misericórdia. Então, cuidado. A própria terra é que vai receber essas heresias. Por isso que você vai ver, irmãos. Uma vez eu tive uma curiosidade, né? Eu pesquiso várias coisas. Pastor normalmente não tem o que fazer, né? Segundo o que o mundo pensa, né? Mas eu tenho que ficar o tempo todo estudando as coisas e vendo, né, aquilo que Deus me manda ver. E uma das coisas que eu tive estudando recentemente é essa, sabe, invasão, esse crescimento assustador dessa ideia do coaching. Coaching, essas palestras motivacionais, né? E quando você bota assim no YouTube palestras motivacionais, você vai se admirar que a maior parte são de pastores evangélicos. Sabia disso? Oh, mas tem nada a ver com Cristo. Mas são esses que estão motivando o povo a alcançar os seus troféus, as suas vitórias. Oh, são pastores evangélicos, que são aqueles que são mais usados para motivar as pessoas a alcançarem a terra. Se a gente espera de Cristo só nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Olha que coisa. É assustador determinadas coisas que a gente tem a oportunidade de ver. A internet, ela permite a gente ver o que está acontecendo no mundo. E você percebe que as heresias, elas têm invadido não somente o Brasil, o mundo inteiro. Se for para a África, um continente que até pouco tempo, né, era tido como o principal lugar que as pessoas iam para evangelizar. Tem milhares de igrejas na África.
quase todas elas são heréticas. A quantidade de falsos mestres na África é assustador. Então a gente fica assustado, sabe? Porque a heresia, ela tem, como está dizendo aqui, vai no mundo inteiro. Mas a heresia vai atingir quem? O mundo. É o próprio mundo que absorve ela. Porque o crente não se alimenta de lixo. Quem se alimenta de lixo é o povo. A ovelha se alimenta do pastor, do pasto que o pastor conduz ela a se alimentar. Não está escrito no Salmo 23? Eu conduzirei vocês a pastos verdejantes. Então quem se alimenta do lixo é o povo, é o cão. E Jesus diz: não dê a pérolas aos porcos, nem as posições aos cães. Esse que tem se alimentado do que sai da boca da serpente. Versículo 17, já concluindo: o dragão irou-se contra a mulher. Satanás está o tempo todo irado. Satanás está virado contra essa reunião hoje. Satanás está irado contra essa reunião agora. E ele vai ficar mais irado ainda com o fruto que essa reunião em nome de Cristo vai produzir nos nossos corações. Ele está sempre irado contra o povo de Deus. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem é? É a gente, meu filho. A gente é o que sobrou. Eita Deus. Irmão, se você olhar hoje para o universo evangélico, não mudou muito da realidade da Idade Média. Você tem um punhado de crentes verdadeiros ali, um punhado de crentes verdadeiros acolá, um punhado de crentes verdadeiros acolá, mas a grande massa evangélica são todos não regenerados. Por que eu vou tapar o sol com a peneira? Por isso que a gente tem falado, lê o Novo Testamento. Você é parecido com Cristo? Não? Então você não é dele. Então, pastor, você está me dizendo que para ir para o céu tem que ser parecido com Cristo? Com certeza. Ah, então ninguém vai. Quase ninguém. Os 7.000 joelhos que Deus reservou, esses vão. Sempre foi assim, irmão. Essa loucura de reforma protestante, sabe? É mais uma armadilha de Satanás que tem enganado a tantos. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Somos nós, cuidado, Satanás está guerreando com a gente. Você não está sentindo essa guerra? É um motivo maior para você temer. Sabe por que você não está sentindo a guerra? Ou porque você está morto espiritualmente, ou porque você está do lado dele. É a única forma que você não sentir a tensão espiritual do lado. Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis, ó. Quem são os verdadeiros crentes? Os que obedecem o mandamento de Deus. Aí vem uma pessoa e diz: não, pastor, eu sou crente. Você não vem nem para a igreja. É mandamento de Deus estar na igreja. Você não ama o seu próximo, não se preocupa com o seu irmão. Você acha que você é crente? O seu Deus é o seu próprio umbigo. Você acha que você é crente? Que irmão? Quem é essa descendência? Os que obedecem os mandamentos de Deus. E aí? Como é que fica? Fica como está aqui. A maior parte daqueles que dizem evangélico, inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra a igreja de Cristo, a propriedade dele, aqueles que ele comprou com seu sangue e tem transformado pelo poder do seu Espírito e pelo agir da sua palavra. E se mantêm fiéis. Eles não começam e param, eles se mantêm fiéis. Se manter significa perseverança. Eu não começo e paro. Eu não fico de birra. Eu não fico chateadinho. Não, irmão. Quando foi que Jesus celebrou
tirar a alegria de Jesus? Não conseguiu. Se tem alguém que está fazendo alguma coisa errada aqui, não vai mudar a minha motivação de fazer o que é certo. Muito pelo contrário, só aumenta a minha responsabilidade. Eu vejo de gente que bota a mão no arado e tira, e bota a mão no arado e tira. Você é maluco? Você está falando para Deus, rapaz. Com vergonha. E se mantém fiéis, tem que se manter fiel a Deus, sua palavra. Termino aqui. O testemunho de Jesus. O que tem faltado nesses reformados? O testemunho de Jesus. Pega aí 1000 desses pastores reformados, porque você encontra um bocado. Os seminários teológicos estão produzindo pastores reformados em massa. Pegue 1000 desses, bata no liquidificador, meu filho, não vai encontrar nem resquícios do DNA de Cristo nesses homens. Tudo que eles querem é uma igreja grande, um salário bom e a oportunidade de aparecer e ser conhecido. É só o que eles querem. Meu irmão, me diga como é que uma igreja, um pastor celebra curtidas no Facebook. Nós estamos aqui celebrando 1000 curtidas no Facebook. Meu irmão, vai tomar vergonha na sua cara. Celebrar curtida no Facebook. Celebrar seguidores. Você está maluco? Não se conforme ao mundo. Será que ninguém ouviu esse alerta de Paulo? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quanto mais gente assiste, quanto mais gente vê o que eu falo, mais eu sofro por essa alma de pessoas que ouvem e nada entendem, ouvem e nada praticam. Não se tem nada para celebrar, mas muito a se prantear e a se clamar. Salve-os, Senhor. Salve-os. Versículo 18. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Perceba, irmãos, vai continuar no capítulo 13 e 14, toda essa luta espiritual, mas o que eu queria mostrar para vocês hoje, e por isso nós aqui meditamos nesse capítulo 12, é justamente o cumprimento dessa promessa de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E foi providência de Deus que esse sermão foi pregado no dia 31 de outubro, o dia em que muitos evangélicos celebram um movimento que é, na verdade, uma negação dessa promessa de Cristo. Porque se Lutero iniciou alguma coisa, significa que o que Cristo fez ficou parado. Então Cristo mentiu. Teve uma hora que as portas do inferno paralisaram a igreja. Isso é mentira, irmão. O fato de eu não enxergar, por exemplo, você vai procurar aqui em Salvador uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Vai ser difícil você achar. Isso significa que não existe outra igreja no mundo que prega o verdadeiro evangelho? Claro que não. Não tem 7 bilhões de pessoas. A maior parte dessas pessoas eu nunca vou conhecer. A maior parte dos meus irmãos que eu vou habitar na eternidade do céu, eu nunca vou conhecer eles aqui na terra. Mas eles são meus irmãos. E vão passar a eternidade comigo no céu. Porque eles ouvem e obedecem à voz do mesmo Pai que é o meu, que está no céu. Perceba, irmãos, nós não nos associamos às pessoas por afabilidade, mas nós nos associamos às pessoas por fidelidade a Deus. Quem ama a Deus, quem ama a Cristo é meu irmão. Quem não anda nos caminhos de Cristo não é meu irmão. Foi o próprio Jesus que fez essa delimitação. Meus irmãos, a minha mãe, a família de Jesus naquele momento era os irmãos, irmãs e a mãe. O pai já tinha falecido. Minha mãe, os meus irmãos e irmãs são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. O Senhor nos ajude, irmãos, a perseverarmos nesse estreito caminho, cada vez mais estreito. Mais uma vez eu quero ser acalentado
pelo Espírito Santo, que usou tanto um cristão pobre e desprezado na sua geração, como a gente, que foi John Bunyan. John Bunyan vai descrever o trajeto dele para o céu, e ele tem um companheiro que é fiel, mata o fiel, aí ele fica um tempo sozinho, aí depois vem quem? Esperança. O companheiro que começou com ele no começo, quem foi? Flexível. Quando ele caiu, meu filho, lá no pântano, Flexível, ó, largou ele lá sozinho no pântano, para morrer afogado. Então quer dizer que nessa caminhada toda, rapaz, só teve fiel e esperançoso, meu filho, não vá fazer vontade. Por isso que quando você vai contar assim os verdadeiros crentes, meu filho, duas mãos dá. Talvez não precise nem dois dedos do pé para ajudar a contar. Mais uma vez, eu quero relembrar vocês. O que sempre faltou no mundo não foram religiosos e nem religião. Foram homens de Deus. Foram pessoas que andassem com Deus. Sempre faltará. Em relação aos filhos das trevas, os filhos de Deus sempre serão minoria. Mas em Cristo, eles serão a maioria. Que o Senhor nos ajude a mantermos as nossas mentes firmadas nessa palavra e em mais nada. Ó Deus, nos ajuda. Os ataques têm sido cada vez mais fortes, Senhor. E muitas vezes sentimos que não vamos conseguir, mas a Tua palavra é fiel. E diz que nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportar. E juntamente com a prova, o Senhor nos dá uma forma de suportá-la e triunfar sobre ela. Senhor, nos ajuda. Ó Deus, ajuda-nos a perseverarmos no Teu santo caminho até o fim, guardando a fé, o bom testemunho, Senhor. Não nos deixa tomar a forma do mundo, mas que cada vez mais tomemos a forma de Cristo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmão? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga ao seu irmão, nos caminhos, nas pegadas de Cristo, a gente chega no céu.